Seja muito bem-vindo, investidor e investidora, meu canal. Meu nome é André Davi e neste canal temos por objetivo ensinar a você a investir o seu dinheiro da melhor forma e ter a sua segunda fonte de renda dos seus investimentos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que ficou um pouco polêmico durante a semana, que é sobre a nova política de preços da Petrobras, onde dizem, que tem a intenção de baratear a gasolina e o óleo diesel, ou seja, fazer com que os combustíveis fiquem mais baratos para nós, até porque está muito caro comprar, você pagar sua gasolina no seu carro. É muito caro mesmo. Então vamos ver no vídeo de hoje se você vai conseguir realmente comprar, encher o seu tanque pagando menos com a gasolina mais barata através dessa nova política de preço da Petrobras. E comigo, não perca nada desse vídeo. Se você gostou, gosta desse conteúdo, primeiramente convido você a se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo e compartilhar para aquele amigo ali que precisa também de saber isso. Vamos lá. Então, primeiramente, nós temos que entender sobre a política de preço. O que significa essa política de preço da Petrobras. E eu preparei aqui para vocês uma pequena apresentação, como se fosse um bate-papo aqui, onde eu vou ensinar, explicar para vocês por que ela mudou, por que teve essa política, essa nova política de preço, como era antigamente, e quais vão ser os reflexos, os impactos para a Petrobras e para nós, os brasileiros, e até mesmo para os investidores da empresa, até porque a Petrobras é uma empresa listada na Bolsa de Valores, ou seja, ela tem um capital aberto. A maior participação da Petrobras é o governo federal, porém, quase 50% dela são investidores que podem adquirir uma participação da Petrobras. Por isso também que é importante para nós que somos investidores. Então, primeiramente, vamos falar aqui sobre a Petrobras. Ela mudou a política de preço, tá bom? Antigamente, que eu digo antes dessa nova política de preço, a Petrobras ela tinha como referência o PPI, ou seja, que é o padrão, o preço padrão ali internacional. Então, a gasolina, o petróleo, a gasolina, o óleo diesel, que são comercializados internacionalmente, eles são cotados em dólar. Então, é um preço unificado praticamente para que consiga os países fazer aquela transação comercial favorável. O dólar é uma moeda praticamente universal, você consegue comprar e vender quase todos os produtos em dólar quando faz o comércio entre dois países, e aí era muito mais fácil, é muito mais fácil você comprar ou vender um produto em dólar, porque você vai ter o dólar para comprar e aquela pessoa, aquele outro país vai aceitar o dólar e vai vender o produto para você. Agora mudou, então o preço da gasolina, do petróleo que vai ser vendido para as refinarias aqui no Brasil não vai ter essa paridade com o preço comercializado lá fora em dólar. Vai ser um preço estabelecido pela Petrobras. Então, após a nova política de preço, o valor da gasolina e do diesel cai nos postos, diz pesquisa da ANP. Então também, o etanol também teve um recuo na bomba, que diz, essa reportagem é do dia 19, um pouco mais recente, mas agora vamos entender um pouco como estava sendo esta política de preço da Petrobras. Então a gente vê, primeiramente aqui, que a Petrobras, como ela é uma empresa listada na Bolsa, ela tem o seu preço, o preço que você consegue comprar uma cota da Petrobras, e ela está aqui, valia 25, quase 26 reais, porém nos últimos meses ali, desde o início do ano, o preço não oscilou muito, não variou muito, ficou entre 28 reais e 22, subiu, desceu, subiu, desceu. Então, a Petrobras, a empresa em si, os investidores não tiveram um certo baque ali negativo com essa nova política de preço. Então, no curto prazo, parece ali que o mercado já, ou já estava precificado ou está ali aguardando para ver o que vai rolar nessa nova política de preço, até porque as notas de esclarecimento, ou seja, os relatórios soltados ali, as notas relevantes soltadas pela empresa, não é muito específico, não ficou muito claro, tem muitos pontos ainda a ser detalhados para que assim os investidores consigam ver, olha, vai dar ruim ou não vai dar ruim esta nova política de preço. Então é um tema bem recente, tá? A Petrobras já tentou fazer isso lá em 2015, na época do governo Dilma, ela já tentou desrelacionar do PPI e fazer o política de preço que ela mesma determinou, e infelizmente não foi um bom resultado para a empresa. Nós vamos discutir aqui, nós vamos ver que a empresa saiu de uma empresa que estava dando um pouquinho de lucro para uma empresa que teve um prejuízo
bilionário e perdeu muito valor de mercado, até porque ela teve que arcar, né? Quando você abaixa o preço do combustível e tem que comprar o petróleo mais caro lá fora, a empresa arca com prejuízo. E aí, para você saber, né, o preço da gasolina em dólar, né, que está aqui, ó, o USD por galão, o preço da gasolina ele já vinha abaixando. Desde lá de 2022, o preço da gasolina já vinha caindo. Né? Então nós tínhamos aqui, né, a gasolina saiu praticamente quase R$7, né, para R$5, R$6 em algumas cidades no Brasil, mas isso também foi reflexo lá no exterior. Então lá no exterior, lá fora, a gasolina já vinha caindo. Então muito do que acontece, né, o que acontecia com os preços da gasolina, claro que tem a questão dos impostos, ICMS, né, que o governo anterior ele zerou o ICMS, por isso que a gasolina deu uma reduzida muito no seu preço, porém o preço já ia cair um pouco, porque o preço tanto da gasolina como do óleo, né, do petróleo, se a gente pegar aqui, ó, esse aqui é o preço do petróleo, né, petróleo Brent, que é o mais comercializado no mundo. Ele já saiu de R$120, né, lá de 2022, para R$75. Então ele caiu praticamente na metade. Então nós vemos que o petróleo também caiu. E como é uma commodity muito volátil, né, o petróleo chega a $20, depois é para 120, depois para 70. Isso aí começa a ficar também um pouco ruim para a empresa, porque a Petrobras tem que variar muito os preços, né? Fica muito volátil. Imagina, num mês a gasolina está R$3, no outro mês R$6, R$7, depois volta para 3, né? Fica meio confuso também. Então, uma das intenções do governo de desrelacionar, né, do PPI foi para evitar essa volatilidade muito grande, né? Sai de 120 para 70, tem que cair na metade, depois vai subir de novo, né? Pode não ser tão bom. Foi o que pensaram lá, né? Tanto que nós vamos ver aqui também nas notas explicativas falando sobre isso. E aqui nós conseguimos observar no site da Bicom, né, a defasagem do preço da gasolina que estava aqui em relação ao preço internacional. Nós vamos ver se realmente aqui nós estávamos com gasolina mais barata ou mais cara. Se a gente ver aqui é por dia, tá? Um relatório feito no dia 12, no dia 15, 16, por dia útil. Né? Nós vemos aqui, por exemplo, no dia 12, a gasolina, né, ela estava com uma defasagem positiva, ou seja, ela estava mais cara aqui que lá no exterior, em 30 centavos, e o óleo diesel em 23 centavos. No dia 15, ela estava 41 centavos mais cara, né, uma defasagem positiva, né, e a defasagem nos polos da Petrobras, 46 centavos. No dia 16, caiu, né, foi lá para 36 centavos e 46. Então, essa redução, nós vamos desrelacionar e já vamos diminuir o preço. Não significa muita coisa, porque já tinha margem para cair. A gasolina já estava sendo vendida mais cara aqui do que realmente ela era lá fora. Então, nós vemos aqui, né, que ela, no último mês, em maio, ela teve uma defasagem positiva, né, e agora, depois da nova política que abaixou até um pouco além do que realmente devia, né, ou seja, ela baixou para quase 40 centavos, né, agora ela começou a ter uma defasagem negativa. Ou seja, menos 14 centavos, menos 13 centavos. O que significa isso aqui, André? Significa que agora a Petrobras, né, hoje, ela está vendendo a gasolina está sendo vendida por um preço mais barato do que lá fora. Tá bom? Tá uma defasagem negativa. E aqui também no site da Bicom é a diferença, né, entre o PPI e o preço doméstico. A gente viu que realmente, nós estávamos com a defasagem positiva, então tinha margem para cair. Né? Nós vemos que muitas vezes, principalmente ali em 2022, né, em novembro ali também de 2022, nós tivemos ali uma defasagem muito negativa, ou seja, a gasolina estava muito mais barato aqui do que lá fora. Depois ela foi para uma defasagem positiva, caiu para negativa, fica oscilando. Sendo que nos últimos meses ela já estava com uma defasagem positiva. Por quê, André? Porque o óleo, o petróleo, a gente viu que ele caiu muito e o nosso preço não alterou muito. Né? Então o petróleo estava mais barato, né? A Petrobras estava comprando mais barato o petróleo e muitas vezes não estava sendo repassado esse preço para o consumidor final, né? Não abaixando a gasolina. Então estava ali segurando o preço mais alto, tá bom? E aqui também temos um outro gráfico, né, do Invest News da defasagem do diesel e da gasolina. Né? Então a gente vê ali muitas das vezes, tá? Ela tinha uma defasagem também um pouco negativa e agora
está voltando a cair. E aí que a gente vê também, né, vamos continuar falando sobre essa defasagem para entender um pouco nessa diferença de preço. A gente vê que na gasolina, né, ela não sofreu reajuste desde março. Então a defasagem era maior, aqueles 40 centavos. Por que estava defasado, André? Porque desde março a gasolina não tinha uma redução do preço, mesmo o petróleo que já vinha caindo. Então o petróleo cai, ele é a matéria-prima da gasolina, logicamente, né, analogamente, a gasolina deveria cair também. E aqui nós vemos que fica importante saber também, André, nós já vimos que a Petrobras, ela trabalhava com uma folga, uma margem positiva. Então nós já tínhamos gasolina sendo vendida mais cara do que o preço internacional, então nós poderíamos já baratear, mesmo sem essa nova política de preço, ela já poderia estar sendo negociada mais barata a gasolina, né? E aí, mesmo assim, o governo decidiu mudar a política de preço, mas nós vimos que mesmo mudando a política de preço, o preço ainda está quase igual o PPI, quase igual o internacional. Ela barateou um pouco para a distribuidora, para o consumidor final não chegou a ficar 40 centavos mais barato, tá? Então teve site ali que eu vi que falou que ficou 2% mais barato, então quase nada, não chegou ainda esta diferença de preço para o consumidor final. E muitas vezes pode ser que não chegue, tá? Por conta de impostos e de outras coisas também que a distribuidora às vezes não repassa, tá bom? Nós podemos observar isso e nós vemos que muitas vezes as pessoas perguntam, André, mas a Petrobras, o Brasil não é autossuficiente em petróleo? Né? Nós não conseguimos produzir todo o petróleo que nós precisamos, por que tem a ver, né, de eu ser negociada a gasolina e o petróleo em preço internacional? Porque se a gente é autossuficiente, a gente pode extrair o petróleo e vender tudo em real, não tem necessidade de estar em dólar, né? Muitas pessoas eu vejo comentar isso, mas é porque elas não conhecem a real necessidade aqui no Brasil. A Petrobras, ela extrai muito petróleo? Sim. Nós somos autossuficientes em petróleo? Sim. Nós extraímos, nós produzimos todo o petróleo que nós precisamos. Só que no Brasil, a maior parte do petróleo extraído é um petróleo pesado, é um petróleo mais denso, que tem mais resíduos. E esse petróleo nós não temos capacidade de refinar. Então, para virar gasolina, o petróleo tem que passar por um refino para virar ali o combustível. E nós não temos a capacidade de refinar todo o petróleo para transformar em toda a gasolina que nós precisamos diariamente. Então, a maioria das refinarias do Brasil, elas foram construídas para refinar, né, um petróleo mais leve. Por quê? Lá antigamente, nós não tínhamos essa capacidade de extração como hoje, quando as refinarias foram criadas, construídas, e elas foram construídas para refinar o petróleo que era importado lá da Arábia, né, lá do Oriente Médio. E lá o petróleo é muito mais leve, é um dos melhores petróleos do mundo, né? Oriente Médio e alguns petróleos ali, né, da Rússia são os melhores do mundo. E aí, como nós construímos refinarias tendo em vista, né, atender lá o mercado do Oriente Médio, o petróleo do Oriente Médio, foi construídas refinarias para refinar o petróleo mais leve. E aqui no Brasil, quando começou a extração do pré-sal, que foi onde, né, descobrimos realmente as grandes reservas de petróleo do Brasil, nós vemos que a maioria é um petróleo mais pesado. E aí não teve uma construção de novas refinarias para o refino de petróleo pesado, teve algumas, mas não o suficiente para suprir a nossa necessidade. Resultado, né, a Petrobras ela tem que vender petróleo para o exterior e importar gasolina ou importar também um pouco de petróleo mais leve. Então, sim, nós somos autossuficientes em petróleo, mas não somos autossuficientes em gasolina e nem em óleo diesel. Então, nós precisamos de importar gasolina, de importar um pouco de petróleo, diferente do que nós traímos aqui. Por isso, tem-se essa paridade com o dólar. Tá? Então, só para vocês ficarem cientes, e agora eu vou botar aqui para vocês entenderem. Então, aqui, né, tirado ali, né, dentro do site da Petrobras, que ela tem uma relação com investidores que tem muitos dados, né, nós podemos perceber que a gasolina, né, nós temos aqui em azul a oferta de gasolina, ou seja, o quanto que a Petrobras extrai, e em laranja a demanda, ou seja, quanto que o Brasil consome tanto de gasolina desse lado e óleo diesel. Nós vemos que o Brasil, nós produzimos muita gasolina, né, só que a demanda ainda é mais alta. Então nós temos uma demanda mais alta do que a oferta, ou seja, alguém tem que comprar gasolina de fora, porque somente o Brasil não consegue
né, produzir toda a gasolina. E com o óleo diesel, pior ainda, né? O óleo diesel ainda tem uma diferença maior. Então nós produzimos ali praticamente 145 mil metros cúbicos por dia de óleo diesel, mas precisamos de 181 mil metros cúbicos, ou seja, temos que importar. Aqui embaixo, né, de cinza está importações líquidas. Então nós temos que importar praticamente 36 mil metros cúbicos por dia de óleo diesel e 9 mil metros cúbicos por dia de gasolina. Então por isso sim, temos que ter essa consciência de que mesmo se tiver essa diferença de paridade de preço, nós teremos que comprar a gasolina lá fora, e lá fora a gasolina não é vendida em real, ela é vendida em dólar. Então se eu tiver que comprar gasolina lá fora e tiver muito mais caro, eu vou ter que comprar muito mais caro em dólar, por mais que eu venda aqui no Brasil mais barato. Eu vou ter um prejuízo nisso. E se a gente pegar aqui, né, mais uma, né, mas para complementar, né, eu trouxe várias fotos, imagens para complementar o que a gente vai falando aqui. E o óleo combustível, né, a Petrobras, nós produzimos 200 mil barris por dia, no primeiro trimestre foi produzido. Só que nós vendemos para o mercado interno, ou seja, para o Brasil, apenas 33 mil. Então, ou seja, grande parte do óleo combustível que é produzido no Brasil é vendido para o mercado exterior, para o mercado externo, né? Mercado exterior não, mercado externo. E aqui também nós podemos ver, né, aqui, ó, total mercado interno. Então, nós vendemos ali praticamente, né, 2 mil barris por dia no primeiro trimestre de 2023 para o mercado interno e para o mercado externo 900 mil barris por dia. Então, nós vendemos petróleo para fora para poder importar um pouco de gasolina. Nós somos autossustentáveis em petróleo, produzimos tudo que a gente precisa, ainda sobra, o que sobra nós vendemos para fora e temos que importar também. E aqui também nós vemos, né, a questão aqui da gasolina, né, da exportação e da importação. Então nós importamos petróleo, 200 mil barris por dia, como eu falei, né, nós precisamos de petróleo mais leve muitas vezes. Importamos 70 mil barris por dia de diesel, 39 mil barris, né, de gasolina, de gás também e de outros derivativos. E nós exportamos, ou seja, mandamos para fora petróleo, 700 mil barris por dia, né, óleo combustível e outros derivativos. Né? Então, só no primeiro trimestre, a exportação cresceu 45%. Então, ou seja, a Petrobras está mandando para fora mais petróleo em relação ao ano passado. Por quê? Vários fatores. Né? Primeiro, o fator está acontecendo um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que também abala essa questão da exportação para outros países de petróleo, porque a Rússia é uma grande produtora de petróleo. E também o fato de que nós estamos cada vez mais aumentando a nossa extração de petróleo. Então, cada mês que passa, a Petrobras consegue extrair mais quantidade de petróleo por dia. Né? Como nós já temos tudo que a gente precisa, né, desse petróleo do Brasil, que é um pouco mais pesado, a gente acaba mandando para fora, ou seja, vendendo para fora para o mercado externo. E aí aqui fala, né, isso se agrava por atualmente as refinarias do país, se quer dar em conta da sua demanda. Em 2021, o Brasil importou 8% da gasolina consumida, 23% do óleo diesel e 29% do gás. Tá? Então, ou seja, nós não temos refinarias necessárias para produzir toda a gasolina que a gente consome, temos que importar. Tá? E agora, com essa desrelação, né, a gente não está mais relacionado ao mercado, ao PPI. Se a Petrobras quiser vender a gasolina num preço muito mais barato do que o comercializado lá fora, ela terá que arcar com prejuízo, porque ela vai ter que comprar, por exemplo, né, a gasolina dá um exemplo, a 50 dólares e vender aqui no Brasil por 10 dólares. Esse prejuízo ela vai ter que arcar com ela com o próprio bolso, né, porque ela não vai poder aumentar de uma hora para outra. E quando a gente fala de combustível, é interessante trazer essa imagem aqui para que você saiba que não é só a Petrobras que vale e faz o preço da gasolina. Então não quer dizer que a gasolina está R$5, por exemplo, a média, R$5,49, não quer dizer que essa média significa o preço que a Petrobras vende para a distribuidora, né, para a refinaria, e a refinaria vende para a distribuidora. Então todo esse preço, o que significa? Né? Do R$5,49, que é a média do Brasil, 91 centavos, quase R$1, é responsável, né? O preço é por causa da distribuição e revenda, né? Ou seja, distribuição e a revenda nos postos de combustível.
quase R$1 também, 83 centavos, é o etanol, porque toda gasolina vai uma parte de etanol, uma parte de álcool. Tem R$1 também, é a questão do imposto estadual. Então, cada estado tem o seu imposto, então varia em média 19%. Né? Claro que tem estado que é mais barato, tem estado que é mais caro, por isso que a gasolina varia de estado para estado. Temos também os impostos federais, que é 35 centavos, e temos a parcela da Petrobras, né, que corresponde a 42% do preço da gasolina. Então a gasolina metade, um pouco menos da metade do preço da gasolina, é o preço que a Petrobras vende para a refinaria. E aí da refinaria, né, ela vende para as distribuidoras, né, e a distribuidora distribui aí, né, para os postos de gasolina e revende a gasolina para você. E tudo isso também tem um custo, né, do álcool, do imposto estadual e do imposto federal. E aí, vamos agora à parte da Petrobras. Então, o que a Petrobras está falando sobre essa nova política de preço? O que ela vai interferir, né, no preço e também nos nossos investimentos? Então, a Petrobras ela falou aqui compromisso, ela reafirma um compromisso com a prática de preços competitivos em equilíbrio com o mercado nacional, mesmo tempo que evita o repasse imediato das volatilidades externas e taxa de câmbio causada por eventos conjunturais. Então, o que ela quer dizer aqui? Né? Que essa nova política de preço tem por finalidade, né? Ou seja, ela quer praticar preços competitivos com o mercado nacional. Então, ou seja, nós não temos só a Petrobras, tá? Que extrai petróleo e que vende petróleo para as refinarias, temos outras companhias, claro que é muito menos do que, por exemplo, os Estados Unidos, mas temos outras companhias aí que vendem petróleo também para as refinarias. Então, ela quer um preço competitivo. Então, não adianta a Petrobras, que é uma empresa gigante, vender muito mais barato, de forma que vai quebrar as outras empresas. Ou as outras empresas conseguem extrair mais barato e vende também mais barato. Então, ela tenta fazer, está querendo fazer um preço mais competitivo e não quer repassar a volatilidade. É a questão que eu falei, o petróleo ele varia muito. Então, se o petróleo cair 50%, ela teria que fazer a gasolina baixar 50%. Se subisse 100%, ela teria que aumentar 100% da gasolina. Isso traria uma inflação gigante, porque grande parte da nossa inflação tem a ver com o combustível, com a gasolina. Porque a gasolina ficando cara, tudo fica mais caro, né? O frete, os produtos. Então, isso mexe muito com a nossa inflação. Quando a gasolina aumenta muito, a nossa inflação aumenta. Não é à toa que depois que teve a isenção do ICMS, né, que o governo lá tirou os impostos ali da gasolina, ela baixou, saiu de R$7 para praticamente R$5, R$4, e a nossa inflação caiu pela metade. Tá bom? Um dos efeitos também foi a questão da gasolina. E aí, ela não quer repassar nem a volatilidade do petróleo, que é o mercado externo, e nem da taxa de câmbio do dólar. Então, se o dólar aumenta muito também, tinha, né, essa diferença de preço, e ela não quer fazer isso. E agora, sobre a estratégia comercial. Né? Praticamente, como é que ela vai tomar como referência a política de preço? Por que eu falei que não está muito claro? Porque ela lançou essa nota aqui, falando sobre como é que ela vai definir quanto que vai vender a gasolina aqui no mercado. Né? Quanto que já que não vai ter o preço internacional, por quanto que a Petrobras vai vender a gasolina para as refinarias, né? E aqui ela fala que vai utilizar o custo alternativo do cliente, tá? O valor marginal da Petrobras. O custo alternativo do cliente contempla as principais alternativas de suprimento, seja fornecedores, produtos substitutos. Já o valor marginal é baseado no custo de oportunidade, dadas as diversas alternativas para a companhia, dentre elas produção, importação e exportação do produto ou petróleo utilizados no refino. Então, praticamente vai ser o custo alternativo e o valor marginal para a Petrobras. Então, ou seja, ela vai olhar também, eu acho que o Brasil está precisando de uma gasolina mais barata, né? O consumidor precisa de uma gasolina mais barata, entre a gasolina e o álcool, né? Ela vai fazer mais ou menos uma relação ali, mas não ficou muito claro. Mas esse custo alternativo seria quantos por cento ali? Né? O valor marginal para a Petrobras, qual seria o máximo da margem exigida, o mínimo da margem, né? Então, ficou meio, né, ao vento. E também ela falou aqui que os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida. Ou seja, quando o presidente da Petrobras bem entender, vai mudar. Pode ser que mude hoje, mude amanhã, mês que vem. Não vai ter um período certo de mudança de preço. Né? Vai ser de acordo ali com a conjuntura do mercado interno e o mercado externo também. Né? Aqui, ó, a volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. E nós podemos ver que a Petrobras, como empresa aberta, ela também, né, ela hoje está sendo negociada num preço muito bom. Por quê? É uma empresa que está dando muito lucro. Nós vamos ver aqui que ela é uma empresa que está dando muito lucro. É uma empresa que está sendo negociada a preços
muito, né, os indicadores todos estão parecendo que é uma empresa, né, que está muito barata na nossa bolsa de valores, né, porque muitas vezes as pessoas não estão enxergando um grande valor, né, agora pior ainda porque está meio nebuloso essa questão. Mas aqui só para vocês terem uma ideia, né, ela está sendo negociada ali, né, o preço sobre o lucro dela de 1,86, ou seja, o preço dela hoje vale praticamente ali 86 centavos a cada R$1 que ela gera ali, né, de lucro. E o que mais que nós temos aqui? O ROI, ou seja, o retorno sobre o investimento dela está 45%. Ela está dando muito retorno, 45% a mais, né, de lucro sobre o investimento que a empresa faz. Tá bom? Está dando dividend yield, ou seja, dividendos de 64%. É uma empresa, uma máquina de dividendos, né? Ou seja, ela está pagando quase tudo que ela teve de lucro, ela está dando para os seus acionistas. Né? E adivinha quem é o maior acionista da Petrobras? O nosso governo federal. Tá? E o mais importante, né? O lucro que ela está dando. Então a Petrobras, ela veio desde 2014, ela dava um lucro bem pequeno, que é a barrinha azul aqui, tá? Depois de 2015, que ela descorrelacionou com o PPI, começou a vender a gasolina muito mais barato do que o preço internacional, como ela vendia muito mais barato, e nós não tínhamos essa capacidade também de produção como nós temos hoje, ela tinha que importar muita gasolina. Por exemplo, e aconteceu o que eu falei, né? Ela vendia gasolina a 5 dólares, convertendo, né, por barril, e comprava a 10 dólares o barril. Então ela tinha um prejuízo de 5 dólares a cada barril vendido. Imagina isso por 200 mil barris por dia. Então ela começou a ter um prejuízo gigante. Praticamente já chegou a 500 bilhões de prejuízo. Né, bilhões de reais em prejuízo. Então ela chegou aqui, ó, caiu. Lá em 2016, 2017, e aí começou a arrumar a casa. Aí mudaram, tiraram isso, né, voltaram a correlacionar com o mercado, né, com o PPI. Ela voltou a dar um lucro, depois teve um prejuízo na questão da época do coronavírus, né, e aí arrumaram a casa, começou a produzir mais, começou a ser mais bem gerenciada, e aí nós vemos o lucro da empresa disparar. E recentemente ela tem pagado até mais, né, dividendos do que realmente ela produz lucro líquido. Ela tinha um dinheiro em caixa, um dinheiro parado que ela está pagando de dividendos, tá, para os seus acionistas. E aqui nós vemos, né, como eu falei, nós temos aqui, né, a Petrobras tem dois tipos de ações, tem a Petri 3 e a Petri 4. Tá? O mais importante é essa aqui, ó, é a Petri 3. A Petri 3, que tem preferência, né, é a questão chamada de ação ordinária, né, não é ação preferencial, é ação ordinária, é a ação mais requisitada para quem quer ser realmente acionista da empresa. O governo federal, ele possui 50% da Petrobras. Significa que todo dividendo que a Petrobras paga, que é o dinheiro que ela paga, a parte do lucro que ela paga, metade do dividendo vai para o governo federal. E só em 2022, vou pegar um exemplo, né, só para ver que, André, mas espera aí, né, tá voltando aqui, ó, voltar aqui, espera aí, a Petrobras, né, tá que a gasolina está muito cara, mas eu acho que a Petrobras não tem que dar lucro nenhum, né, muitas pessoas falam, a Petrobras é uma empresa estatal do governo, não tem que dar lucro, ela tem que vender gasolina mais barata para ajudar a população. Sim, ela tem que vender gasolina barata? Sim. Só que se ela vender muito mais barata, vai acontecer isso aqui. Ela vai ficar no prejuízo. E quem vai pagar esse prejuízo? Como ela é uma empresa estatal, parte do prejuízo vai vir do nosso bolso. Então, se a Petrobras tem prejuízo, quem paga, por mais que a gasolina seja barata, somos nós. E se mesmo a gasolina estando barata, se ela ter prejuízo, o governo vai tirar dinheiro de algum lugar. De onde? Dos nossos impostos. Então, a Petrobras tendo prejuízo, por mais que a gasolina esteja barata, nós vamos pagar mais imposto. Ao contrário, se ela dá lucro, como aqui ela deu lucro, por mais que a gasolina esteja um pouco cara, claro que ela estava mais cara do que realmente ela deveria valer, né, porque ela estava descorrelacionada, mas acontece isso aqui. Ela paga ali, né, R$ 2,9, tá, no ano de 2022 de dividendos. Né, se a gente pegar aqui a quantidade de ações que ela tem, a gente vai ver, né, tá até diferente aqui, né? Aqui está 3 milhões, aqui está 3 milhões. Então, mas deu aproximadamente 19 bilhões de reais que a Petrobras pagou para o governo federal. Então, se a Petrobras tem esse lucro gigante aqui, e ela paga muito dividendo, praticamente 20 bilhões quase foram para o governo federal. Então, o governo ganhou dinheiro da Petrobras, ganhou praticamente 20 bilhões. Aí, só para ter uma comparação, eu fui no portal da transparência ver quanto que o governo investiu, né, em educação. Investir em educação foi 34 bilhões investido em educação. E só a Petrobras, ela pagou quase 60% desse valor, quase 20 bilhões.
É como se a Petrobras tivesse dado 20 milhões, ou seja, se o governo pegar só os 20 milhões e investisse na educação, ele poderia investir quase 50% a mais na educação. Se for em saúde, ia dar mais ou menos também uns 30% a mais. Então, a Petrobras dando lucro é muito bom também para o governo federal, porque metade do lucro que ela tem é do governo. André, então por que não bota 100%? Ela teria o dobro de lucro, o dobro de dinheiro no bolso. Eu não sei se teria, porque se estatizasse a Petrobras, ela sairia da Bolsa de Valores. E aí perderia praticamente ali todo o seu capital, não teria muito reinvestimento, o governo ia pegar todo o dinheiro ali, né? Em vez de reinvestir na empresa, ele ia gastar, né? A empresa começar a ficar sucateada, e a gente sabe onde vai dar, né? Quando a empresa é toda estatal, a gente vê que não é uma das melhores empresas. Vou pegar um exemplo aí, né? Vou pegar um exemplo aqui esdrúxulo para você, né? Falar, olha, você prefere que uma encomenda sua seja entregue pelos Correios, que é totalmente estatizado, ou pela Amazon? Só ficar a dúvida aí para vocês. Mas, então, o que eu quis dizer aqui é que a Petrobras tendo lucro também é bom para o governo. E aí, nós fechamos aqui o vídeo hoje explicando para você essa diferença entre, né, a nova política de preço, que vai ser definida pela Petrobras, não tem periodicidade definida, né? E vamos ver se vai dar certo. Por quê? Qual que é o pior cenário, André? O que pode acontecer que vai dar errado? O que pode acontecer é se o preço do petróleo subir muito forte, igual aconteceu quando eclodiu a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Quando o preço do petróleo sobe muito, a Petrobras, ela muitas vezes não vai querer repassar esse preço. Não vai querer que a gasolina sobe 100%. Nenhum governo gosta de subir a gasolina 100%, dobrar o preço da gasolina em pouco tempo. Então, o que o governo pode fazer, a Petrobras vai fazer? Ela vai segurar, porque ela não quer volatilidade. Ela já falou que não quer volatilidade, você não quer variação no preço. Então ela vai segurar o preço e vai arcar com prejuízo. A diferença entre comprar uma gasolina mais barata, né, comprar ali o diesel mais barato, comprar o petróleo mais leve, porém mais caro, né, quer dizer, comprar a gasolina mais cara, comprar o diesel mais caro, comprar o petróleo mais caro e vender muito mais barato. E vai arcar com todo esse prejuízo que vai estar saindo de onde? Esse dinheiro? Do caixa, do provável lucro que ela teria, vai diminuir o lucro, né? Diminuir o lucro, vai diminuir o reinvestimento também. Então, em vez dela investir em extrair mais petróleo, furar mais poços, construir mais refinarias, ela não vai ter esta capacidade. E também pode sufocar empresas menores. Então, por exemplo, uma empresa pequena ali, que é menor que a Petrobras, a PetroRio, se o petróleo lá fora ficar muito caro, ela vai importar, né, o petróleo muito mais caro e não vai conseguir competir com a Petrobras, porque ela não vai conseguir arcar com grandes prejuízos. A Petrobras tem um caixa gigante, ela tem muito dinheiro, ela consegue arcar com prejuízo, mesmo bilionário. Já em uma empresa menor, não conseguiria. E ela muitas vezes iria falir, dando um monopólio para a Petrobras. Então, também, caso o petróleo suba muito forte em curto período de tempo, que acontece diversas vezes, pode ser prejudicial tanto para o bolso da Petrobras, que consequentemente, se ela voltar a dar prejuízo, quem vai pagar? Nós. Então, vai ser revertido para nós, mesmo a gasolina estando mais barata, e também vai sufocar as empresas menores que não conseguirão arcar com esse prejuízo, a diferença entre o preço internacional e o preço nacional. Então, enquanto o petróleo estiver barato, estiver caindo, estiver um preço mais atrativo, nós não vamos ter problema. A Petrobras vai conseguir vender a gasolina no preço muito mais barato, até um pouco mais barato que comparado internacionalmente. Porém, quando o petróleo subir, por algum motivo, alguma conjuntura internacional, nós vamos sim sentir no nosso bolso, a Petrobras também. A gasolina mesmo estando barata, nós vamos ter que aumentar imposto para pagar ali, para cobrir os prejuízos bilionários que podem vir da Petrobras. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, se você gosta desse conteúdo, não deixe de curtir, de seguir o meu canal e de mandar esse vídeo também para aquele amigo que está um pouco na dúvida, que não entende muito sobre essa nova política de preço. Muito obrigado, até a próxima.